Fala rapaziada, tamo aí, segundo vídeo. Eu, Leôncio, E eu, Amarildo. tamo aqui para gravar mais uma vez nosso segundo vídeo do nosso canal, podcast. Isso Para aí, pra pensar. para pensar. Antes da gente entrar no assunto de hoje, só um recado assim do que é a nossa intenção com essa parada, tá ligado? Com esse projeto. É compartilhar a partir da nossa experiência. E a partir disso você fazer uma reflexão interna, tirar para você, olhar para dentro de você e algo de valioso da nossa experiência. E para ficar talvez mais claro, o que não é esse canal, velho? Isso aqui não é um canal para dar opinião sobre nada, saca? Aí eu acredito que opinião nunca mudou o mundo, nunca moveu nada, nunca ajudou ninguém a de fato fazer alguma coisa na realidade. Então a gente não vai dar opinião, a gente vai falar de experiência. E é isso que eu quero dizer quando a gente fala que a gente vai compartilhar. E hoje a gente vai compartilhar sobre Continuidade no processo. continuidade. Vocês estão acabando de ver um exemplo de uma continuidade. Estamos no segundo vídeo sem desistir, meu parceiro. Vídeo, seguindo firme aí. E a ideia é justamente essa, dar continuidade no processo. E aí a gente vai compartilhar um pouco das experiências que a gente tem sobre o tema de continuidade hoje pra vocês aí. O Amarildo trouxe esse assunto aí, então deu papo, guerreiro. Isso é uma coisa que tava na minha cabeça, assim, fervilhando essa semana, velho. Semana veio fervilhando mesmo, porque, como a gente tava conversando, eu tenho alguns hábitos que eu tenho de rotina mesmo. São 5 coisas que eu faço todos os dias e eu busco fazer sempre, todos os dias, independente do que eu esteja fazendo. O yoga eu faço todo dia, meditação, musculação ou alguma outra atividade física, leitura, eu leio todo dia também, escrita, eu tento escrever todos os dias e já deu 5, né? Já deu 5. Era isso mesmo. Então assim, a ideia que eu tive sobre continuidade é mais ou menos a seguinte: nessas 5 atividades aí que eu faço diariamente, eu descobri que para você ser contínuo, a forma mais fácil para mim de ser contínuo é identificar primeiro, antes de começar qualquer coisa, quais são os ônus do processo. O que eu vou ter de ônus durante o processo? Porque, por exemplo, ir pra academia todo dia é chato, porque nem todo dia você vai estar motivadão, com aquela vontade de malhar. Fazer yoga todo dia é chato, porque nem todo dia... Tem dia que você tá com preguiça, né? Ler todos os dias é chato, entendeu? Escrever todos os dias é chato. Tem dia que eu tô inspirado e que aí eu vou embora, mano. Sacou? Eu pego, escrevo 1h30, 2 horas, 2h30 seguida e, escrevo 2.000, 3.000 palavras. Mas tem dia, por exemplo, hoje eu escrevi 600 palavras, tá ligado? É a forma que eu mensuro, né? Quanto que eu tô escrevendo, é a quantidade de palavras. Então, tem dia que não vai, velho. Mas fazer todos os dias é importante. Dar continuidade no processo é importante. E como é que eu fiz pra identificar quais são os ônus do processo antes de começar? Que aí eu me posiciono. Eu não tenho aquela opção tipo eu não vou ser surpreendido pelos ônus do processo. Entendeu? Porque antes de começar qualquer atividade, e eu fiz isso com essas 5, antes de começar, eu já sabia o que eu ia ter de ônus. Só explica o que é ônus, pra quem... o que você quer dizer com isso, pelo menos? Por exemplo, deixa eu tentar exemplificar aqui. Ônus, no caso, seria a parte ruim do processo. Saquei. A parte dolorosa. Porque todo processo tem, independente do que seja. Sacou? Tem a parte ruim do processo, é aquela parte, é a dor, é o suor, é o sangue, sacou? Uhum. Que lá na frente vai te trazer a recompensa. Mas que pra chegar na recompensa, pra chegar no objetivo final, você vai ter que passar por isso. E aí a forma que eu fiz pra não parar no meio do caminho é identificar o que vai ser doloroso antes de começar. No caso da academia, é doloroso ir todos os dias, mas eu já sabia disso. Eu já tinha colocado isso na minha cabeça, entendeu? Pra escrever, eu sabia já que eu não teria inspiração todos os dias. Que nem todo dia eu ia estar naquele pique, hoje eu vou escrever pra caramba. Mas escrever todos os dias é importante. E aí a questão da continuidade é você fazer mesmo desmotivado. É botar a frequência mesmo quando você tá sem vontade. Entendeu? Eu acho que era mais ou menos por aí. E como tu se sente, assim, tipo... Como tu se sente fazendo isso, na real? Aquela parada que você me falou que você me falou uma vez sobre, tipo, passar na frente do Burger King e depois você fala, eu continuei
Explique pra galera. É porque o que acontece? Eu acho que o meu cérebro, pelo menos, eu não sei se o de todo mundo é assim, mas o meu cérebro, pelo menos, ele me recompensa todas as vezes que eu dou continuidade no processo. Então, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, perder peso ou manter um baixo percentual de gordura, que é algo que eu gosto de fazer. Quando eu evito de comer um alimento gorduroso, o meu cérebro me recompensa, desde que eu consiga passar por aquele impulso inicial. Porque, pô, você passa na frente do Burger King e aquele cheiro parece que ele vem te puxando, velho, pelo nariz, assim, te levando até dentro da loja para que você compre e consuma aquele produto. Mas uma vez que você consegue vencer esse impulso inicial, é muito recompensador. Vou dar um outro exemplo. Eu casei no dia 3 de maio desse ano agora de 2019. E eu parei de beber depois disso. Eu falei que eu não ia mais consumir bebida alcoólica, sacou? Porque eu percebi que todas as coisas que eu fiz de muito ruim na minha vida, eu fiz quando eu tava bêbado, entendeu? Então eu falei, pô, eu não quero mais isso, sacou? É algo que eu decidi tirar da minha vida, que é o álcool. E pra mim é difícil, porque sempre tinha uma cerveja dentro da minha geladeira, sacou? Quando eu tava de resenha com os meus amigos, ou em alguma festa, sempre tinha bebida alcoólica envolvida, e era muito difícil eu sair e não consumir álcool. Sair, ficar na água, sair, ficar só no refrigerante, pra mim era muito difícil. Então foi algo que eu decidi, eu falei, pô, eu vou parar de beber. E aí, nesse mês passado, eu fui no aniversário de um amigo meu e pagodão rolando, é um gênero musical que eu gosto, todo mundo bebendo aquela cerveja e eu fiquei na água, pô. Sacou? Mas aquele impulso inicial de quando tu chega ali e aí seu brother vem e te oferece a bebida, tu fala, pô, é só uma cerveja. Eu já tava de Uber, eu já tinha ido de Uber, sacou? Eu não tinha ido dirigindo, desculpa. Então, eu não ia ter não ia ter nada de ruim se eu bebesse naquele dia, sacou? Eu não ia correr o risco de ser pego numa blitz, ou de machucar alguém por estar dirigindo alcoolizado, ou de me machucar. Então, era só uma coisa interna mesmo. Eu tinha decidido isso. Eu não ia causar um mal pra ninguém se eu bebesse aquele dia, só pra mim. E aí, quando eu consegui resistir àquele impulso inicial de beber de primeira, depois que a gente chegou em casa, que passou a festa, que eu cheguei em casa e falei, cara, eu consegui. Mesmo que eu tenha me testado, eu consegui que eu não beber naquele dia. E assim, o teu cérebro te recompensa. Recompensa mesmo. Cabuloso. E eu acho que... E aí, em contrapartida, todas as vezes que você se dispõe a fazer alguma coisa e no meio do caminho você falha, o seu cérebro ele vai te punir. Ele vai te dar aquela sensação de culpa. E depois, pra continuar durante o processo, pra mim é um pouco mais difícil. Uma vez que eu já falhei uma vez, aí eu começo a pensar, mas aquela vez lá eu bebi, pô. Sacou? Então eu já vou beber mais, porque... eu acho que não sei, eu posso estar completamente enganado, mas é aquele negócio do Alcoólicos Anônimos, né? É um dia de cada vez, é mais um dia de vitória. Não, lógico, eu não sou alcoólatra, tá? Mas... eu acho que dá pra encaixar isso em qualquer coisa que você se dispõe a fazer, em qualquer processo que você se dispõe a enfrentar. A ter continuidade, né? Justamente. Mano, quando tu trouxe esse papo assim, eu te falei, pô, acho doido, mas eu acho que eu não tenho o que falar. Mas é só porque eu nunca tinha pensado sobre essa palavra. Mas é uma palavra que tá... É uma palavra não, mas é uma ação, né? Um movimento contínuo que, tipo, é necessário pra vida, assim, tipo... Então eu já vivi continuidade, vou falar agora, observando tu falando, vou falar o que eu vivi. E até a partir do que você falou, eu já vivi essa parada do álcool. Do álcool? Do álcool. Uhum. Tipo... Mas o que aconteceu comigo foi... No primeiro episódio, lembra que eu falei que eu saí de um trabalho que eu achava legal pra ir fazer outras coisas. E antes dessa saída, eu tava muito ansioso, mano. Muito. Porque eu tinha escolhido, já tinha comunicado... E só que eu tava vivendo a ansiedade, chegar logo o dia, e ao mesmo tempo que eu tô confiante, tem dia que tu não acorda confiante, e tu, caraca, será que vai dar bom? Eu tô arriscando, será que vai dar certo o que eu vou fazer? E eu comecei a, tipo, beber, tá ligado? Como fuga? Não é um hábito que eu tenho, tipo, beber qualquer saída, ou beber todo dia. Sei lá, eu bebia quando eu saía, com alguém ou com amigos, assim. E nem sempre também. Mas eu percebi que eu tava, tipo, bebendo. Às vezes comprava uma cerveja e ia pra casa, tomava lá enquanto eu tava trabalhando à noite, mexendo no PC alguma coisa. Nem que fosse uma, duas. E eu comecei a... Só que aquilo num tempo começou a me incomodar, porque eu tava acordando pior do que eu ia dormir, tá ligado? Uhum.
Porque eu bebia antes de dormir, assim, tipo, à noite. E aí eu acordava ruim, velho, ou sem gás, tá ligado? Sem energia. E aí eu decidi, pô, vou parar. E aí sabe uma coisa que me fortaleceu pra dar continuidade nesse processo de parar? E eu decidi, parei por um tempo, hoje eu bebo muito de vez em quando. Mas considero que sim, não é algo que faz parte da minha vida, assim. Entendi. Tá ligado? E o que eu saquei foi o seguinte, eu abri o YouTube, mano, eu tava indignado, porque eu tava muito ansioso e ele já tava mal, tava tipo há 2 semanas no mesmo ciclo. Acordando mal, trabalhando mal, chegando em casa à noite, tomava uma Heinekenzinha, fazia alguma coisa e dormia. Acordava mal, trabalhava mal, chegava em casa à noite e era isso. Teu processo tava contínuo. Isso, tava contínuo na merda, tá ligado? Eu tava tendo uma continuidade pra merda, era exatamente isso. Aí o que eu fiz, mano? Abri o YouTube um dia lá no trampo e coloquei assim, por que eu parei de beber? E aí, inconscientemente, eu fiz isso que você falou. Eu fui ver todo o ônus da parada, o lado ruim da parada. Só que do bebê mesmo. Eu fui ver pra me assustar, tá ligado? Não pra continuar. E aí, tu fez o processo inverso. Eu fiz o processo inverso, mano. E aí, tipo, decidi eu consegui parar e eu dou continuidade nisso toda vez que eu lembro, no caso agora, do bônus de não fazer. Entendi. Não do ônus de ficar sem beber. Eu usei o medo mais do que a ganância, sabe? Eu usei o medo mais do que a ganância, mas é uma parada que me permite ficar contínuo nisso. Mas a minha real sacada de continuidade foi o seguinte, teve um dia que eu falei assim, velho, eu vou correr 30 dias. E a galera perguntava, por quê? Porque eu tô falando que eu vou correr 30 dias. Botou isso na cabeça. E é isso, tá ligado? E a galera, mas e aí, depois que acabar? Eu falei, depois que acabar eu vou ver o que eu vou fazer. Mas eu vou correr 30 dias. Mas por que correr só 30 dias então? Velho, porque eu vou correr 30 dias, velho. E é isso. Não interessa por quê, eu decidi que eu vou correr. E é isso. E aí eu fui, e essa experiência foi muito massa. Porque foi a primeira vez, eu acho, assim, que eu quis fazer algo sem achar um motivo. Só porque eu falei que ia fazer. Uhum. E eu até fiz isso postando no Insta. E eu honrei essa parada, tá ligado? De fazer os 30 dias. E eu tive continuidade no processo. E aí vem o primeiro ponto da minha continuidade. Como eu consigo fazer algo de maneira contínua? Eu já declaro qual que é o ponto A e o ponto B, tá ligado? É tipo assim, é como se eu já definisse meu GPS. Eu vou correr 30 dias. Entendi. Sacou? Eu vou de Brasília pra São Paulo pegando a BR 0 não sei o que. E aí tem gente que às vezes só fala assim, tem gente assim, é pai falar do tem gente, né? A gente não vai dar opinião, mas eu mesmo já caí nesse erro do tipo assim, um dia eu vou pra São Paulo. Um dia, né? Eu ainda vou chegar em São Paulo. Saca? E talvez não ter a clareza mesmo do que você quer fazer. Igual eu tive dos 30 dias, é uma coisa que faz você ceder ao estímulo Você tá querendo fazer um movimento contínuo, vai vir movimento contra, tá ligado? Vai vir resistência. Vai ter o ônus. Vai ter o lado ruim, vai ter a resistência, vai vir movimento contra, vai vir... Pra que eu tô fazendo isso mesmo? Um questionamento interno. Um questionamento interno. Pode vir de várias maneiras. Essa coisa que vai te fazer resistir. E aí o que rola? Aí você fica presão e não continua. Mas aí o que eu percebi é isso. Se eu definir o caminho antes, eu faço. E esses dias eu fui correr com a minha ex-namorada, que mora aqui na vila, inclusive. E aí ela falou, mas eu não corro há mó tempão, velho, eu tô mortona. Aí eu falei, uma técnica que eu uso é o seguinte, eu vou correr daqui até a Dilminha, da Dilminha até o deck. Sem parar. Eu só paro se eu cair no chão. Porque eu disse que eu ia fazer isso, pô. E aí eu falei pra ela, se tu colocar na tua mente todo o caminho que você vai fazer antes, você só para se você cair no chão, pô. Senão porque você não deixa a sua mente te atacar, tá ligado? E você falando sua parada me fez perceber que é quase que a mesma coisa. É quase a mesma coisa, é isso que eu tava pensando A gente agora. só faz de maneiras diferentes, né? Pra mim é tipo assim, eu não penso que vai ter o lado ruim, mas eu já sei que vai ter algum lado ruim.
você diz que identifica, né, as coisas, o lado ruim. Eu busco identificar qual que é o sofrimento que eu vou ter durante aquele processo. Saquei. Porque todo processo tem uma parte de sofrimento, né? Não digo de sofrimento, mas de incômodo. Alguma coisa vai te incomodar durante o processo. Uma vez que você identifica antes de começar, eu me vi mais preparado para continuar, entendeu? E aí eu tô menos... Eu fico menos refém dessas coisas, entendeu? Da parte ruim, eu fico menos refém do sofrimento. Porque eu já sabia. Então minha mente já tá preparada. Eu já tô mentalmente preparado para fazer isso. Doido. Seja o que for. Doido. É isso, você pode ficar consciente do ponto do sofrimento. Fica a recomendação aí, se vocês quiserem tentar alguma coisa contínua. São 2 bons métodos. Dois bons métodos. Eu não tinha parado pra pensar, mas assim, são 2 formas de... Ou consciente de tudo que você vai passar no caminho, ou consciente do tipo, eu vou do ponto A pro ponto B pela rua X. Independente do que aconteça nessa rua. Você vai andar nessa rua. Caramba, velho. É muita lombra. Nem sei como é que eu aprendi ou descobri isso, mas eu acho que foi nesse dia que eu decidi correr 30 dias só porque eu falei que ia correr. É experimentando. É experimentando. Véio. É a lombra, é vivendo, pô. Quer viver, vive. que é o método bom pra viver, vive, né? É isso aí, velho. Tá ligado? Mano, tem outra coisa que eu descobri nesse processo. Tu ia falar alguma coisa sobre isso ainda? Não, pode ir. Um outro ponto que eu percebi também sobre continuidade foi eu fui ler o livro Alquimista e foi nessa época que eu falei que ia correr 30 dias, eu tava lendo esse livro. É um livro muito doido, mano. E lá no livro ele traz muitas filosofias árabes, porque é a história de um pastor espanhol que vai viajar para as pirâmides no Egito. Entendi. Então a história acontece tudo ali no Mediterrâneo, ele passa por alguns desertos e encontra muitos árabes e esse tipo de coisa. E aí fala muito da filosofia árabe. Aí ele encontra um cara no deserto uma vez, e aí ele pergunta pro cara assim, você não tem medo de que isso volte a acontecer? Acontece alguma coisa ruim com a tribo deles e ele pergunta pro cara o cara tá tranquilão na paz. E aí ele vai e pergunta pro cara, como é que você tá tão na paz? Você não tem medo de que isso volte a acontecer? Aí o cara pega e fala pra ele assim, e fala pra ele um ensinamento árabe, acho que é um ditado árabe, que é: tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer. Tudo que acontece a segunda vez provavelmente vai acontecer a terceira. Pô, forte, hein, velho? É pesadão. E aí como eu levei isso pra eu conseguir honrar meus 30 dias? Primeiro, eu não consegui 30 dias seguidos. Saca? Eu furei 2 vezes. Porém em dias separados. Justamente não porque consecutivos, né? Em dias não consecutivos. Porque eu botei essa filosofia na mente, assim, velho. Tipo, eu furei uma vez, então não vou deixar mais acontecer. Porque é tipo o que o cara falou lá. Se eu furar 2, provavelmente eu vou querer furar a terceira. Pô. E aí, tipo, o que isso me deu? Me deu poder no seguinte. Eu tô no meu propósito de correr 30 dias, todo dia. Do dia 10 pro 11, no dia 11 eu furei. Cara, naquela hora ali eu não destruo o meu processo, tá ligado? Todos os 10 dias que você já correu, né? Isso, eu não vou destruir meu processo. Quando eu tenho esse pensamento que eu trouxe do alquimista lá. Eu comecei a conquistar isso, tá ligado? Eu não destruo mais meu processo. Aí eu pego e falo assim, pô, aconteceu uma vez, então não vai acontecer a segunda. E no outro dia eu volto pra quê? Pro dia 1? Não, eu volto pro dia 11, velho. Tá ligado? Entendi. E a minha cabeça funciona assim. Então, tipo, muitas vezes na minha vida eu já destruí o processo. Porque aí eu vou correr 30 dias, aí furei um dia, aí eu pego e faço o quê? Porra, velho, eu sou um merda, hein, velho. Porque eu falhei um dia, né? Pô, sem valorizar os 10 dias que tu... Pô, eu sabia que eu não ia conseguir, velho. Esse bagulho de correr não é pra mim, não. E aí você destrói todo o seu processo, tá ligado? É uma desculpa pra tu não continuar. E aí essa filosofia árabe lá me deu o acesso, assim, à continuidade. E sabe uma coisa que eu parei pra pensar agora, enquanto eu tava falando isso? Pode falar. É que tem um outro lado dessa frase também. Diga lá. Que tudo que acontece uma vez pode nunca mais acontecer. O que acontece 2 tende a acontecer a terceira. Cara,
quantas vezes você já começou um projeto e tentou uma vez? E tentou só uma vez, né? E tentou só uma vez. A gente já tá... A tendência de sair o terceiro vídeo é maior, então. É isso aí. De acordo com os árabes. A tendência de sair o terceiro vídeo. E é engraçado isso que você falou, porque a gente aqui, gravando de novo outro vídeo, dando continuidade no nosso processo, minha mente viaja e eu já consigo imaginar o terceiro, sacou? Eu já consigo imaginar o quarto. Eu já consigo imaginar o processo, tipo, mais à frente, entendeu? E aí é muito engraçado isso. Pô, que insight bacana. Doido, né? Acabou de vir aqui que, tipo, existe um outro lado também dessa frase. Pesado. Porque acabou de vir aqui pra mim também que nas duas situações eu usei o lado ruim pra me empoderar. É uma forma, pô. É uma forma também. É uma forma Você usou um lado positivo. Mas o meu é positivo. Eu uso o vencer o lado ruim pra me empoderar. E você me corrija se eu estiver falando a merda. Uhum. Mas é como se você usasse o lado bom pra se empoderar. Do tipo, pela recompensa. E eu penso no que eu deixo de ganhar. Será que é mais ou menos assim? Eu acredito assim nesse processo de autoconhecimento. Aí a gente vai entrar em outra viagem, outro assunto. Uhum. Mas o meu automático, assim, minha máquina, eu sempre tô pensando no que eu deixo de ganhar, velho. No que você deixa de ganhar? No que eu deixo de ganhar. E isso não é bom. E se eu for trazer isso pra esse assunto, aliás, eu acho que isso não é bom pra mim. Avaliando a minha própria vida, eu faço isso automaticamente, mas eu acho que não é bom. Porque se eu ficar sempre olhando pro ponto que eu deixo de ganhar, o que me trazia também? Quando era pra eu estar numa festa sem beber, eu não pensava na recompensa que eu ia ter depois de não beber. Mas eu pensava que eu estava deixando de ganhar aquele momento. Entendi. Um pouco de imediatismo. Um pouco de imediatismo, é isso. Ah, lombra, todo mundo tem, né? Acho que eu também tenho, hein, galera? Mas eu acho que o principal, assim, pra mim, pelo menos, voltando no assunto da continuidade, que quando como você falou, quando eu identifico qual que é a recompensa e o que eu preciso superar para chegar naquela recompensa. Então, assim, de início, eu já entendo que o processo tem dor, tem sangue, tem suor. Independente do resultado final, independente do objetivo final ser bem sucedido ou não, durante esse processo eu ganho experiência, véio. E eu ganho sabedoria, sacou? Sabedoria eu acho que é mais valioso do que informação. Sim. Porque a sabedoria envolve experimentar. Sacou? Você passou por aquilo ali, você experimentou aquilo ali te trouxe uma reflexão. Porque foi você que viveu, é você e você mesmo. Você e você mesmo correndo do ponto A até o ponto B, independente do que aconteça no meio do caminho. Você e você mesmo que vai deixar de beber e vai ganhar essa recompensa, sacou? Assim como quando você falha no seu processo, quando você falha na sua continuidade, o peso, a culpa é você e você mesmo. Não tem mais ninguém envolvido. É só você com você mesmo, sempre. Bolado, mãe. Bolado. É a proposta, pô. Na real, a gente não fala isso porque talvez a gente não quer ser monge budista clichê do Instagram que vai falar busque o autoconhecimento, mas no fundo é só isso. Tá ligado? Só tem você e se você morrer, o seu mundo também morre, pô. Justamente. Da mesma forma que quando você não estava nascido, o seu mundo também não estava nascido. Porque é seu, né? Parece clichê mesmo, mas é muito prático. E assim, esse assunto, acho que a gente pode criar outros vídeos pra voltar um pouco nesse assunto aí de continuidade. Mas pra gente não se estender muito, não ultrapassar o tempo da galera aí, a gente já vai buscar uma conclusão. O que que tu tira disso, mano? E até desse papo, assim, vendo que, tipo, a gente tem visões diferentes. Ó como a prova é tudo o autoconhecimento, a resposta de tudo. Não sei se tá? Mas eu tô acreditando que talvez seja. Uhum. Porque a gente conquistou a mesma coisa, que é conseguir fazer um esforço contínuo de maneiras diferentes. Com pontos de vista diferentes, né? É. O que faz sentido pra você é a forma que você aplica dentro do processo. O que fez sentido pra mim foi a forma como eu apliquei dentro do processo. E você aí que tá assistindo, você tem que buscar a sua forma de aplicar dentro do processo.
sacou? Você pode experimentar a forma que eu usei, você pode experimentar a forma que o Leôncio usou, mas tem que experimentar pra saber se funciona ou não pra você. É a única forma de saber, porque senão fica clichê mesmo e aí fica só... Falação. Falação, é só berro. É isso, mano. Muita viagem, mano. Continuidade. E o que tu vê disso aqui, falando em continuidade? Disso aqui do nosso projeto, inclusive. Pô, eu consigo enxergar que a gente entra dentro da cabeça das pessoas mostrando a nossa experiência e estimulando elas a buscarem experiências próprias, entendeu? Então assim, quanto mais pessoas a gente conseguir incitar a buscar novas experiências, eu acho que mais pessoas a gente vai ter com autoconhecimento, mais pessoas a gente vai ter se conhecendo melhor, mais pessoas a gente vai ter buscando fazer o mundo um lugar melhor. Na real que é isso, né, velho? A gente tá aqui compartilhando o mundo. Tive uma ideia, mano. Fala aí. Se tu topar e se ninguém que tá assistindo topar, a gente sempre compartilhar uma missão, tá ligado? Tipo um dever de casa, tu fala? É, mano. Mas não no sentido de obrigação. Você abraça a missão se você quiser. Sim, entendi. Tipo assim, entra na missão, velho, de falar... Saca, eu vou ser contínuo nessa área aqui da minha vida. Por 30 dias eu vou fazer um esforço contínuo. Durante 30 dias. E vou descobrir alguma coisa, por que esses moleques estão falando o que eles estão falando. Boto fé. Saca? Então, tipo, se tu sentir no coração aí, velho, pega essa missão pra você, velho. Se tua viagem é andar de skate, fala assim, mano, eu vou treinar durante 15 dias todo dia. E sente o valor da continuidade aí dentro de você, pra tu entender. Porque é muito cabuloso, mano, quando você consegue de fato chegar lá no 30 dias, ou quando você consegue de fato sair da festa e falar assim, pô, eu bebi. Tu fica assim, pô, tu fica... Os caras estão na festa, tipo assim, ó, todo mundo com Red Bull, tirando sua onda, e você repara, se você tiver na sua mente que tu quer ser contínuo, eu sei porque eu já fiz isso, você fica da mesma forma, só que sem o Red Bull na mão, mas é por quê? Porque você escolheu esse bagulho, mano. Então você se sente poderoso mesmo, por estar dando continuidade em algo que você escolheu, tá ligado? É o negócio da recompensa que eu falei. O seu cérebro, ele te recompensa com poder, pô. E fisicamente, fisicamente. Tu vê como tu fica na festa, a galera bebendo, e aquilo vai te dando mais poder a cada momento que você bebe, velho. Que você dá continuidade no seu processo. E outra, quanto mais estranho a galera começa a achar, mais tu fica achando doido, né? Também tem isso. Sobre a lombra de parar de beber, quando eu experimentei, era tipo assim, pô, tu não tá bebendo não? Não. E aí, nego, pô, já acha estranho. Porque a maioria das pessoas bebe, né? Isso, já acha estranho. E depois eles acham mais estranho porque você tá tão bem que você consegue se divertir. Sem beber. Sem beber. Que irado. Porque você decidiu isso. E aí é que a galera começa a achar mais estranho ainda. E depois pergunta ou chega pra você, né, pra falar assim: ah, velho, mas saiu assim, tem que beber. Eu não consigo curtir se eu não beber. Eu já ouvi tanto isso. Pô, caraca, isso é muito. E, mano, é só uma escolha, né? É só uma escolha. Avaliando agora o que a gente tá falando. É só uma escolha, é controle da mente, é controle do corpo. É se controlar. Pô, você tem a possibilidade de sair e não beber. Você tem a possibilidade, você tem a escolha de ir para a academia todos os dias. Você tem a escolha de ler todos os dias. Sacou? Eu acho que essa questão que o Leôncio levantou aí da missão é legal da gente fazer. Missãozinha. Missão. Então, escolha alguma coisa que você queira experimentar e busque o processo contínuo durante uma determinada data. Escolhe, você vai escolher o que é e a quantidade de tempo. Posso sugerir? Por favor. Tipo assim, sugerir assim, escolhe alguma coisa e faz por 15 dias, pô. 15? Experimenta a continuidade por 15 dias. Eu experimentei agora na meditação, né? Que o Mano FL me desafiou. Um brother meu, um parceiro meu. E que é um assunto massa pra gente trazer depois também, né? Porque tu já meditou, eu medito, tu medita, né? Aliás, eu já meditei. E ele fez esse desafio, e 15 dias já é um desafio. E também não é um negócio muito longe que tu já vai chegar, não vou tentar isso não. Mano, experimenta, fala assim, eu não vou beber por 15 dias. Experimenta a continuidade. Essa é a missão. Ou então eu vou correr por 15 dias, experimenta a continuidade. O que seja, se você for qualquer área, mano. Escolhe uma atividade, escolhe uma. Eu vou orar por 15 dias antes de dormir, todo dia. E vai na continuidade. É isso. Pô, esse papo ficou irado, velho. Sério, eu gostei demais, velho. É doido, sério, né? eu achei, sim, vamos finalizar só pra não ficar extenso. Mas
Eu gostei muito. Foi esse segundo, essa continuidade aí, tá me dando Sério, eu tô me sentindo empoderado agora, tipo, poderoso mesmo de continuar e de conseguir fazer Pô, viajei agora, né? Me embolei todo. É isso aí. Demorou? Valeu, satisfação. Ó, então é o seguinte, para pensar e faz, pô. E faz. Não fica só pensando, não. Não fica para parado, pra pensar e faz. É isso. Falou, Valeu, rapaziada, galera. até o terceiro episódio. A gente tem aí pra falar de meditação, a gente tem pra falar de Tempo. e a gente já pensou em falar também... Qual foi a outra parada que a gente comentou? Seitas e rituais. Qual foi a nossa experiência com seitas e rituais. Então, se vocês tiverem alguma coisa que faz parte da experiência de vocês, joga aí no comentário também, porque às vezes se a gente já viveu aquilo, a gente pode conversar sobre isso também. Dá sugestão pra novos episódios aí também. Satisfação. Antes, o último, só pra encerrar. Lembra? Ó que louco, como eu trabalhava com a continuidade e nem sabia. Você lembra quando a gente foi começar esse podcast, esse canal, e eu falei assim, mano, vamos fazer por temporada? Por temporada, né? Porque aí é o seguinte, a gente vai fazer 12 episódios, temporada 1, e a gente corre por isso. Então é a nossa missão aí, são esses 12 episódios. É a lombra que eu falei da corrida. Eu nem era consciente que eu fazia isso, mas acho que esse é o meu acesso à continuidade. Pô, então fica a nossa missão aí. A nossa missão é fazer 12 episódios e pode ir acompanhando que vão sair os 12, hein? Boa, é a nossa missão. A nossa missão é fazer os 12 Vamos episódios. ter que pagar a palavra a palavra agora. Fechou, até o terceiro. Galera, se inscreve no canal aí, assina o sininho. Eu sempre curti falar isso, velho. Sério, sempre quis ser o YouTube pra falar isso. Curte aí, comenta, compartilha com os amigos, liga o sininho da notificação aí, se inscreve no canal e é nóis. Valeu. Aquele abraço.